Salve Maria Santíssima, bom dia! Meu nome é André Barroso e hoje, dia 22 de outubro, quinta-feira, nós vamos meditar sobre o Santo Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 49 ao 53. Naquele tempo disse Jesus: Eu vim lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar, se ele já está aceso? Mas devo ser batizado no batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, digo-vos, mas separação. Pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, essa palavra da salvação, que é para a minha salvação, para a sua salvação, para a nossa salvação, é uma palavra riquíssima, né? Porque ela vai exigir de nós um conhecimento um pouco maior sobre a missão de Jesus. E para nós entendermos um pouquinho dessa palavra, tem que voltar lá atrás, no início da vida de Jesus, né? Jesus, criança, bebê, sendo apresentado no templo, né? Tradição judaica, o primogênito sendo apresentado, e Simeão fala: essa criança é sinal de contradição, é sinal que vai levar a homens de Israel a caírem. Ou seja, olha o impacto que Jesus causaria na vida de muitos, usando a sua própria vida, né? Evangelizando, servindo aos outros. Ou seja, se nós olharmos bem, essa passagem é uma passagem profética, onde está se realizando exatamente aquilo que foi dito lá atrás. E é importantíssimo nós termos consciência disso, porque Jesus, ele fala que veio o quê? Causar esta contradição. Ele afirma, ele precisava passar pelo batismo, que é a sua paixão, né? A paixão de Cristo. E é muito importante entendermos isso, porque essa entrega de Jesus à cruz foi exatamente para nos apartar do mal, para dividir o que era bom e o que era ruim, ou seja, para a nossa salvação. Ele assume essa natureza humana, né? Igual em tudo, menos em pecado, se entrega à cruz para nos apartar. E é interessante nós entendermos isso, porque para tirar esse romantismo, com relação ao Evangelho, a praticar o Evangelho, tirar essa até tinha anotado uma palavra, essa ideia de deixar de ser idealista com relação ao Evangelho, porque o Evangelho ele é duro. Hoje o Evangelho vai exigir de nós, para nós praticarmos exatamente conflitos. Eu digo isso porque, olha que interessante quando ele cita aqui a família. Quem já teve uma vida mais pecadora, distante de Deus, quando ele se decide, naquele momento, naquele dia que ele teve experiência com o amor de Deus, eu vou seguir a Cristo, eu decido mudar. É interessante que as pessoas mais próximas são aquelas que muitas vezes mais julgam, né? Fiz algumas anotações, elas criticam, elas perseguem, elas fazem piadas, exatamente enfraquecendo a decisão que a pessoa teve de iniciar esse processo de conversão. Mas quando ela é perseverante, ela vai seguindo, é interessante que as pessoas começam a silenciar, a parar de perseguir. E elas começam o quê? A respeitar.
E o tempo vai passando, e aí vem a terceira fase, o que? É a admiração. Mas essa admiração, ela trouxe consigo, dentro desse processo, dentro dessa jornada, muitas divisões. Quantas pessoas deixaram de ser sua amiga, seu amigo? Quantas pessoas deixaram de andar com você? Quantas pessoas não aprovaram sua decisão e não, a partir daquele momento, não fizeram mais parte da sua vida, né? Pessoas muito próximas, né? Então, ou seja, essa divisão trazida pela verdade que o Evangelho tem o poder, né, de exercer, ela causa isso. E o Evangelho pregado por Jesus. O Evangelho pregado por Jesus, né? E não só pregado, mas praticado. Aí eu fiquei imaginando circunstâncias do dia a dia, né? Olha que interessante, para você viver essa realidade conflituosa que Jesus trouxe, anunciando o Evangelho, nos convidando a ser contraditórios àquilo que o mundo prega, dependendo do que você for falar, conversar hoje, dependendo do ambiente, causa burburinhos, causa conversas, causa conflitos. E aí eu estava imaginando, né? Por exemplo, imagine determinadamente você falar de castidade. Imagine você falar de casamento. Imagine você falar de batismo. Imagina você falar sobre ter filhos. Imagine você falar em oração, em tempo de qualidade com Deus, dedicado a Deus, em rezar para Deus. Hoje, um mundo que tem cometido várias atrocidades, perseguições contra aqueles que praticam o Evangelho, contra aqueles que são cristãos. Mas nós precisamos entender, todos os dias, colocar no nosso coração a certeza e a confiança que Deus está conosco. E Ele nos ensina como agir. Ele nos ensina o quê? A perdoar, a oferecer a outra face, a ser misericordioso e a confiar nele. E a rezar o tempo todo para que essas vidas sejam convertidas. O Senhor fala em lançar fogo, né? Como ele desejava que esse fogo já estivesse aceso. Esse fogo, ele simboliza a transformação, ele simboliza a mudança. Sim, ele traz dor, ele traz perda, mas se faz necessário para que nosso caráter seja forjado. A própria palavra de Deus nos fala que nós devemos ser forjados no fogo, assim como o ouro e a prata. O Evangelho verdadeiro, raiz, ele exige de nós essas escolhas de viver conflitos contra o mundo. Não porque você vai buscar viver o conflito, mas por decisão sua de seguir o Evangelho, você vai ser perseguido. A nossa história é banhada pelo sangue de vários mártires que decidiram seguir Jesus com toda a coragem, com toda a convicção, com toda a entrega e com toda a verdade, por amor. Né? Repetindo e reproduzindo esse batismo da paixão de Cristo, que foi se entregar à cruz por amor a nós. Ou seja, amados, mais uma vez eu digo e repito, não romantize o Evangelho. O Evangelho vai exigir de você ser diferente. O Evangelho vai exigir de você assumir uma postura que talvez você esteja sozinho naquele ambiente, naquele local, naquela situação, para que você propague a verdade, para que você propague o Evangelho. Não só por palavras, mas por atitudes, né? Por comportamento, por ação, por decisão. E hoje é celebrado a festa litúrgica de João Paulo II, né? O nosso Santo Papa. E ele tinha uma ligação com a juventude, e tem uma frase que me fez lembrar no dia de hoje, que é muito importante, que seja acolhida no nosso coração. Jovens, se fosses o que deveriam ser, né, este mundo, né, já teria sido incendiado. Ou seja, eu vou até ler aqui a frase certinha. Jovens, se fossem o que deveriam ser, incendiariam o mundo, ou seja, transformariam o mundo. E eu lanço essa palavra não só para os jovens, mas para o cristão.
Cristão, se você for o que você deveis ser, incendiarei o mundo, ou seja, transformará o mundo com amor, com misericórdia, com alegria, com a paz, porque essa é a vocação daqueles que vivem e seguem aquilo que Cristo nos ensinou. Que a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo estejam com vocês.